Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre a visão profética. Para isso, nós necessitamos entender a mente do nosso Pai. Nós temos que ter a tendência de confundir o que é profeta e o que é profético. Não entendam isso como uma coisa só. Nós temos que entender que a profecia ela é um dom. E isso ela está em 1 Coríntios 12:10, que diz o seguinte: a outro operam milagres, a outro profetiza, a outro discernimento de espírito, a outro diversos tipos de língua, a outro interpretações da língua. Então, nós vemos aqui que um só é o mesmo Espírito que opera essas coisas, e dividindo a cada homem em várias vezes como ele deseja. Então, a cada manifestação do Espírito em um cristão é dada pelo nosso Pai para o bem comum de todo o corpo de Cristo, a manifestação do Espírito, que ela se revela em dons, em ministérios. Então, de forma que para ela atuar com poder e capacidade, ela dá capacidade que dá pelo Espírito que nos ajuda. Então, cada um, nosso Pai dá um dom, cada um, nosso Pai dá algo. O profeta é um ministro de um profeta, de Efésios 4:11, que fala o seguinte: eles mesmos deu para apóstolos, alguns para profetas, uns para evangelistas, outros para pastores e outros para professores. Então são 5. Estas descrições revelam pessoas dotadas com dons naturais que podem ser aperfeiçoados e usados em prol do reino. E isto nos contasta o que diz em Romanos 12, que são uma lista com 5 grupos de pessoas: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores. Então, os apóstolos e os profetas, eles são funções para trabalhar na igreja. Os apóstolos, eles são as pessoas enviadas em missão para o nosso Pai. E os apóstolos, eles são porta-vozes da voz do nosso Pai. E eles traziam revelações, entendimento para a igreja. Os profetas, eles revelavam aos cristãos a vontade do nosso Pai. Para o presente, eles proclamavam. Então nós temos que discernir diferente cada um deles. Nós podemos ver que há confusão entre os dons e os ministérios, que já acontecia desde a época de Saul, em 1 Samuel do 10 a 11. A profecia, ela é um dom que nos permite manifestar a mente e o coração do nosso Pai sobre algo que ainda não existe ou ainda não aconteceu. Por isso, através do Espírito Santo, nós podemos fluir no profético e entender qual é a vontade e os pensamentos do nosso Pai sobre tudo. Muitas vezes, os sonhos que Ele coloca no nosso coração são uma visão profética, uma realidade que o nosso Pai, Ele quer que nós podemos construir com Ele. Por exemplo, um profeta, ele revela o que está escondido, o pecado, algo que pode acontecer há alguns anos ou há dias. A definição de profeta e profetizar
Profetizar é falar a mente do nosso Pai. O que está no coração dele, o que o Espírito Santo revela. Profetizar é falar a mente do nosso Pai e o coração e o que ele revela para nós, através do Espírito Santo. Quando eu falo algo que está no meu coração, que o Pai colocou, eu estou profetizando o que ele falou sobre você. Nós temos que profetizar o que está no coração do nosso Pai. Não há nada melhor do que profetizar o que o nosso Pai coloca na nossa mente, no nosso coração, que está no coração dele, o que ele quer. Ele quer uma semente caindo no solo fértil. Quando nós abraçamos o profético, nós saímos dessa estrutura natural e nós vamos para uma estrutura sobrenatural. Nós paramos com as coisas que nos limitam. Então, a profecia, ela é um dom que permite manifestar a mente e o coração do nosso Pai. Eu vou repetir, a profecia é um dom que nos permite manifestar a mente e o coração do nosso Pai. Nós precisamos lutar pela visão que o nosso Pai nos dá. Se nós não tivermos uma visão, nós não vamos a lugar nenhum. Com uma visão humana, nós podemos chegar em algum lugar longe, mas nunca irá superar o mover do sobrenatural. Quem tem uma visão profética e para aquilo que está construindo é sempre maior. O nosso Pai, ele tem planos para cada um de nós. Então, em Jeremias 29:11 fala o seguinte: porque eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para que vós dais o fim que esperais. Então, você tem que declarar todos os dias que eu sei o pensamento de paz, de prosperidade que o Pai tem por mim. Todos os dias, tente declarar esse versículo e colocar na sua mente, coloca no alarme. Você tem que lembrar que você tem um bom Pai e ele tem uma visão da sua vida e ele quer que você chegue lá. Nós temos que entender que toda visão profética é como uma semente e ela precisa ser plantada e regada. A nossa visão não pode ser só focada nas nossas atenções. Ela deve estar norteada pela visão do nosso Pai. E temos que ser guiados por Ele, aonde nós precisamos começar a construir hoje e para onde nós iremos. Isso é muito importante. Quanto antes nós tomamos a consciência que as nossas lutas, as nossas dores, os desafios que estão ao nosso redor e cada coisa que te incomoda na sua realidade aponta para uma solução que o Pai quer trazer através de você. Mas rápido você vai pegar o jeito e vai desenvolver essa visão profética para cada área que você precisa na sua vida. Nós temos que entender que uma visão profética é exatamente importante, porque ela nos dá um paradoxo e um panorâmica mais nítido do que precisa ser feito, qual é o que eu devo buscar. Existe um padrão celestial para cada área da sociedade e vendo isso nós devemos descrever tudo, entender tudo, o que o nosso Pai ele quer nos ensinar através de cada vida, de cada história que é contada na Bíblia. Nós temos um bom Pai e que ele sonhou conosco. Ele quer nos dar coisas novas, visão nova, e ele está disposto a dar todos os recursos para nós.
a moldar o nosso caráter e a moldar o nosso coração. Nós precisamos ter essa visão profética, porque se nós não tivermos uma visão, o povo se corrompe, ou perece, a palavra fala, ou se desvia. Em povo, em Israel, eles murmuraram porque eles perderam a visão. E quando você não tem uma visão do alto, você começa a reparar nas coisas que estão te cercando e você começa a murmurar, a reclamar, perder o foco e acaba gerando um estresse e que deve trazer ansiedade, porque você deve saber que você precisa fazer algo mais. Nós fomos chamados para expandir o reino do nosso Pai, para pregar o reino do nosso Pai, para implementar a cultura do reino, que é paz, justiça e alegria. Nós não temos que fazer gestão, nós temos que expandir o reino, nós temos que lutar por essa visão. E eu quero que você procure entender qual é a visão que o Pai deixou para você. Quais áreas você tem que atuar, você tem que estar presente e o que o Pai está dizendo sobre elas. Dê um like, se inscreva sobre o nosso canal. Até!